segundo aspecto é o aspecto do choque cultural. Temos aí o exemplo do Jacozinho, tadinho, né? Ao amanhecer viu que era Lia, por isso disse Jacó a Labão: que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? E respondeu Labão: não se faz assim em nossa terra, dar-se-á mais nova antes da primogênita, né? Labão liso de tudo. Mas o que seria então o choque cultural? Aquilo que... Não, filha, aqui não é assim não, né? Segundo a Susan Greenwood, que ela é autora daquele Famílias em Direção ao Campo, muito bom também esse livro, ela caracteriza o choque cultural como reações emocionais e físicas à desorientação psicológica que a maioria das pessoas experimenta quando se mudam por um período de tempo para uma cultura diferente da sua. O corpo sente, a alma sente, a mente sente, né? O coração nem se fala. Então, isso seria o choque cultural. Quando você vai para um país diferente, uma cultura diferente, num período curto, uma viagem de curto prazo, por exemplo, você experimenta, né, assim, aqueles choques, aquelas diferenças, mas a princípio é tudo atraente, é tudo diferente. E lá no fundo, você sabe que dali a pouco, dali um mês, ou sei lá quanto tempo, você vai estar de volta para sua cultura, para sua cama, sua comida, sua família, sua casa. Então, ainda não seria um choque cultural, é um pequeno estranhamento, né, que a gente sente. Mas o choque cultural, quando é a longo prazo, ele vem como se fosse até um sentimento de luto. Por isso a gente precisa se preparar muito a isso, né? O famoso Hudson Taylor, né, já nos deixou um grande exemplo. Ele que antes de partir para a China, ele já começou a dormir em esteiras no chão e ele pensou, bom, eu sei que lá eu vou ter dificuldade com a alimentação, então desde já vou comer pouco, já vou comer menos. Ele foi se preparando ao choque cultural, mesmo que naquela época nem tinha tantas informações assim como a gente tem hoje, né? Mas ele nos deixou esse exemplo. Então tem 4 períodos aí que o missionário pode passar, né, esse processo de choque cultural. Então, o primeiro período seria o período de encanto, né? Aquela lua de mel, né? Quando você chega numa nova cultura, você vê as coisas como um turista, né? Isso significa que as coisas boas e agradáveis, elas saltam muito mais aos olhos do que as coisas desagradáveis. Você vai sempre procurar ver as coisas pelo lado bom, né? O que é legal daquela cultura, o que você está se adaptando bem. Esse é o período de encanto. Depois vem o período de desencanto. O missionário passa a sentir uma repulsa por todas as coisas. Chega o desencanto. E isso, gente, não quer dizer que você não ama a Deus, que você não tem vocação, que você não tem chamado para aquele povo, que foi tudo um engano. Não é nada disso. É que todo missionário passa mesmo por esse período de desencanto. E depois vem o período de resolução. Aquele período que você consegue digerir todas aquelas sensações e sentimentos e você vai tomar uma decisão. Ou eu permaneço ou eu desisto. É tipo casamento, né? Vem os choques e aí a gente tem que decidir. Não, é isso mesmo, vamos até o final, né? É assim mesmo. E aí então vem o período de adaptação. A partir daí ocorre de fato a assimilação da cultura tal como ela é. Tá vendo esse ciclo aqui, ó? Então o primeiro período é o período de turista, o período de encontro, daí você tem aquele choque com a realidade, né? Aí vem o choque cultural, que é o período de desencanto, tudo é um estranhamento. Aí vem o ponto de decisão, que você resolve ter a resolução. Peraí, vou continuar? Vou. Então vamos lá. Aí depois desse período de resolução, que ainda é um período de estranhamento, aí vem o ponto de assimilação. Então eu vou assimilar essa cultura, eu vou me adaptar a ela. E aí você se torna um membro daquela cultura, um membro adotado daquela cultura. E aí finalmente até você chegar no ponto bicultural, né? Que você é brasileiro, mas você está adaptado a uma cultura diferente, a tal ponto que quando você volta para o Brasil, você já não sente aqui o seu lar, a sua casa. O seu campo missionário é o seu lar e a sua casa, né? E aí você já fica nesse ponto bicultural, certo? Por que é importante que o missionário se prepare para enfrentar o choque cultural? Quais as fontes de pesquisa que o missionário pode utilizar para adquirir informações prévias do povo com o qual ele deseja trabalhar? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso depois, tá bom? Quais fontes que a gente pode utilizar para pesquisar, mas uma coisa assim que eu queria adiantar aqui na nossa conversa, as nossas fontes, elas precisam ser em primeiro lugar confiáveis, né? Então eu não vou fazer um levantamento
lá no Wikipédia sobre o campo que eu vou trabalhar, eu vou mais profundo, eu vou em fontes mais confiáveis. As suas fontes também precisam ser recentes e isso é um desafio para nós, porque muitas vezes as informações chegam para nós assim bastante atrasadas, mas a gente precisa procurar as fontes mais recentes possíveis, né, sobre aquele campo. Sua pesquisa também ela precisa ser detalhada, então, por exemplo, se eu quero saber sobre a China, tudo bem, eu posso fazer um levantamento dos aspectos gerais da China, mas a China ela é um país muito grande, assim, o Brasil também passa por isso, né? Então, tá bom, qual a região, qual a província, qual o povo, qual a minoria, qual a cidade, qual a realidade daquele, ela precisa ser detalhada, você precisa ter o panorama geral, mas também os detalhes, né, daquele povo. E a sua pesquisa, ela precisa ser reportável, ou seja, aquilo que a gente conversou no começo, pega informação, transforma em conhecimento, que vai transformar em melhores tomadas de decisões, né, não pode ser a informação pela informação, você fala, o que eu faço com isso, né? Você precisa saber transformar essa informação em conhecimento que vai gerar boas decisões, tá bom? Isso é uma instrução que a Lausanne passa muito legal sobre pesquisa de campo. De que maneira um missionário pode prejudicar um povo implantando seus próprios modelos culturais? Essa pergunta ela é bem profunda, né? Ela é bem profunda mesmo. Existem exemplos que o missionário se depara com uma cultura e essa cultura ela tem aspectos que vão contra aquilo que a Bíblia ensina. Então, por exemplo, a poligamia, por exemplo, o infanticídio, né, o assassinato de bebês, enfim, tem tantas coisas que a gente encontra em determinadas culturas. Como o missionário vai lidar e combater essas coisas? Esse é um ponto. Agora, o missionário querer chegar no campo e querer implantar a sua cultura, a sua visão de mundo, lembra daquilo que é essencial e cultural? Ah, não, aqui todo mundo tem que se vestir de terno e gravata. Opa, peraí. Né? Então vamos entender aquele modelo cultural, né? Vamos respeitar aquele modelo cultural, né? Porque uma ação como essa pode realmente prejudicar, né? Pode afastar aquele povo do evangelho.